Você já ouviu falar de um imperador que tocava lira enquanto Roma queimava? E se eu te dissesse que ele também se casou com um homem que mandou castrar e ainda assim pode não ter sido tão vilão quanto pintam? Hoje vamos mergulhar numa das figuras mais controversas da história antiga, Nero, o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana. Um personagem que oscila entre artista sensível, tirano cruel e lenda distorcido pelos próprios inimigos. Neste vídeo, você vai descobrir como a infância marcada por rejeição e ambição moldou um imperador imprevisível, os bastidores do incêndio de Roma, os casamentos escandalosos e a perseguição aos cristãos. E no final, vamos analisar se Nero foi mesmo o monstro que todos dizem ou apenas um bode expiatório de uma elite que queria apagá-lo da história. Fica comigo até o final, porque o último capítulo vai te mostrar uma versão de Nero que raramente é contada e pode mudar completamente a forma como você enxerga o Império Romano. Antes de se tornar Nero, o imperador que dividiria a história de Roma em antes e depois, ele era apenas Lúcio Domício Enobarbo, um menino nascido em 15 de dezembro do ano 37, na cidade de Anzio, uma vila costeira próxima de Roma. Mas desde o berço, a história de Nero parecia mais uma tragédia escrita por deuses vingativos. Seus pais vinham de linhagens poderosas. Sua mãe, Agripina, a jovem, era irmã do imperador Calígula e bisneta de Augusto. Seu pai, Gneu Domício Enobarbo, era neto de Marco Antônio. Um pedigree imperial, sem dúvida. Mas prestígio não significa harmonia, e o casamento dos dois era tudo menos um conto de fadas. Domício era conhecido por seu temperamento explosivo e vícios. Quando soube da gravidez da esposa, teria dito: "Qualquer filho meu com essa mulher só pode ser uma aberração." Uma profecia amarga que mais tarde ecoaria nas páginas da história. Quando Nero tinha apenas 3 anos, seu pai morreu. Longe de ser uma tragédia íntima, essa morte acendeu os interesses políticos de sua mãe, mas também marcou o início de um turbilhão. O imperador Calígula, irmão de Agripina, confiscou a herança do menino e exilou a própria irmã por suspeitar que ela tramava contra ele. Sem pai, sem mãe e sem futuro claro, Nero foi viver com uma tia. Mas Roma era um tabuleiro em constante mudança. Pouco depois, Calígula foi assassinado por membros de sua guarda pessoal e o trono foi passado ao seu tio, Cláudio. Agripina então retornou do exílio. Ambiciosa, astuta e decidida, enxergou uma nova chance de projetar seu filho ao poder. Cláudio, agora viúvo após o escândalo e execução de sua esposa Messalina, era vulnerável, e Agripina usou isso a seu favor. Mesmo sendo sobrinha do imperador, ela se casou com ele. O incesto, para os padrões modernos, choca, mas em Roma, onde o sangue imperial era mais valioso que a moral pública, era só mais um movimento estratégico. Sob sua influência, Cláudio adotou Lúcio como seu filho legal, e foi aí que ele se tornou oficialmente Nero Cláudio César Druso Germânico. Aos 14 anos, foi proclamado adulto. Falou em público ao lado do imperador e passou a ser visto como sucessor legítimo ao trono, mesmo que Cláudio já tivesse um filho biológico, britânico. Para consolidar ainda mais sua posição, Agripina organizou o casamento entre Nero e Cláudia Otávia, filha de Cláudio e, portanto, meia-irmã adotiva de Nero. Um casamento sem amor, mas com função política clara: unir as dinastias. Só que nem todos aceitavam isso em silêncio. Britânico, embora mais jovem, era o herdeiro natural, e sua existência pairava como sombra sobre o futuro de Nero. Um garoto de 12 anos podia ser um irmão incômodo, mas como um homem adulto poderia ser um rival perigoso. Nos corredores dourados do Palatino, a tensão crescia. O Palácio Romano, sob a aparência de mármore e pompa, escondia jogos de manipulação, ressentimentos familiares e uma disputa velada pelo poder. E no centro disso tudo estava um adolescente de expressão enigmática, treinado por filósofos, moldado pela mãe e temido por quem via em seus olhos o reflexo de ambições maiores que Roma. Com apenas 16 anos, Nero já tinha título, esposa e a guarda pretoriana do seu lado.
Mas o que ele ainda não tinha e desejava ardentemente era o trono. No ano 54, o imperador Cláudio morreu. Oficialmente foi uma morte natural, mas os rumores sussurravam outro nome por trás do prato de cogumelos envenenados: Agripina. A mulher que já tinha mandado matar rivais políticos, agora, segundo alguns historiadores, apagava o marido para colocar o filho no trono. Se é verdade ou não, jamais saberemos, mas os fatos são claros. Nero se tornou o novo imperador de Roma aos 16 anos de idade. O povo, ainda esperançoso, via nele o símbolo de uma nova era. A elite, em alerta, sentia que algo fora do seu controle havia começado. E enquanto o jovem imperador subia ao trono, a única certeza era que Roma jamais seria a mesma. Mas o que acontece quando um garoto criado entre intrigas, traições e ambição absoluta finalmente senta no trono mais poderoso do mundo? Em breve, vamos descobrir como os primeiros anos do governo de Nero surpreenderam a todos e como a sombra da tragédia começava a se formar. Quando Nero subiu ao trono, em 54 d.C., o Império Romano assistia a uma cena inédita. Um adolescente de 16 anos, franzino, com o rosto ainda imberbe e a voz treinada para discursos, tornava-se a figura mais poderosa do mundo conhecido. Seu início no poder, no entanto, foi mais promissor do que muitos esperavam. Afinal, ele não governava sozinho. Por trás da imagem do jovem imperador havia uma verdadeira engrenagem de poder e estratégia. De um lado, sua mãe, Agripina, atuava nos bastidores como imperatriz não oficial. Aparecia ao lado do filho em cerimônias públicas, mandava cunhar moedas com o próprio rosto ao lado de Nero e se comportava como uma co-governante. De outro, o filósofo Sêneca, mentor de Nero, e o general Sesto Afrânio Burro, chefe da guarda pretoriana, formavam um triângulo de equilíbrio que, por um tempo, funcionou com perfeição. Nos primeiros 5 anos de reinado, o chamado Quinquênio de Ouro, Nero foi aclamado como um imperador justo, moderado e popular. Ele não apenas manteve os compromissos com o Senado, como promoveu reformas que agradaram ao povo. Reduziu impostos e regulou o sistema de abastecimento de alimentos. Distribuiu moedas para a população mais pobre. Permitiu que escravizados registrassem queixas formais contra abusos. Tornou os registros tributários públicos e perseguiu a corrupção nos cargos fiscais. Roma, acostumada a imperadores autoritários e impulsivos como Calígula, respirava aliviada. O menino parecia mais filósofo do que tirano. O jovem Nero gostava de arte, poesia e música. Era mais afeito à lira que à lança, mais encantado por encenações do que por estratégias militares. Em festivais promovidos no palácio, ele se apresentava como cantor, algo inédito para um imperador. E o povo adorava. Seu visual também causava impacto. O corte de cabelo de Nero virou tendência entre os jovens romanos, um símbolo da juventude em sintonia com as ruas. Mas nem todos viam isso com bons olhos. A elite romana começou a murmurar. Um imperador que cantava em público, que dava atenção às massas, que tinha um filósofo como braço direito e deixava a mãe aparecer como se fosse sua igual. Para os senadores e aristocratas mais conservadores, aquilo era inadmissível. E a tensão começou a crescer dentro do próprio palácio. Agripina, que acreditava ser a verdadeira dona do trono, não aceitava ser deixada de lado. Ela havia preparado o filho para o poder, mas não imaginava que o garoto ousaria governar sozinho. Pior, Nero começou a se aproximar de pessoas que ela desaprovava, especialmente Acte, uma ex-escravizada com quem o jovem imperador se envolveu. Agripina exigiu que o filho se afastasse da amante. E quando viu que suas ordens não eram mais atendidas, começou a ameaçar expor Nero e apoiar o retorno de Britânico, o filho biológico de Cláudio, ainda vivo e com direito legítimo ao trono. Esse foi o ponto de ruptura. No ano 55, Britânico caiu morto durante um banquete. Tinha 14 anos. Os relatos dizem que ele bebeu vinho e logo depois teve convulsões fatais. A causa oficial? Um ataque epilético. Mas ninguém em Roma acreditava nisso.
Sussurros se espalhavam pelos corredores do Senado e das tabernas. Nero mandou matar o próprio irmão de criação. Britânico, agora adulto, representava uma ameaça real. Sua morte, se planejada, foi mais do que um assassinato. Foi um aviso. Nero não era mais um adolescente manipulado pela mãe ou guiado por conselheiros. Era imperador e estava disposto a fazer o que fosse necessário para se manter no poder. Com a ameaça de Britânico eliminada, Nero começou a cortar os laços que o prendiam. Primeiro, afastou-se da influência direta de Agripina. Depois, começou a marginalizar o Senado e a elite. Mas as sementes da ruptura já estavam lançadas. O jovem artista estava prestes a mostrar que por trás da máscara sensível existia um imperador com sede de controle, ressentimento e poder absoluto. Aos olhos do povo, Nero ainda era o imperador da música e das moedas. Mas quanto tempo dura o encanto quando o artista decide escrever sua própria tragédia? Em seguida, vamos conhecer o auge de sua popularidade e as primeiras rachaduras no espelho de ouro que ele mesmo construiu. Após os primeiros conflitos internos e a suspeita morte de Britânico, Nero encontrou no aplauso das massas uma fonte inesgotável de validação. Se a elite o criticava, o povo o adorava. E foi nessa conexão que ele apostou para consolidar sua imagem de imperador moderno, ou como alguns diriam, populista. A Roma de Nero era palco, e ele, o protagonista absoluto. Os próximos anos de seu governo foram marcados por uma agenda intensa de entretenimento público, jogos, festivais, teatros e espetáculos. Nero criou as quinquenálias, competições inspiradas nos jogos gregos que reuniam música, poesia, atletismo e teatro. Era a primeira vez que um imperador não apenas organizava os jogos, mas se apresentava neles. Sim, Nero cantava, tocava lira, recitava poemas. Subia ao palco como se fosse um artista qualquer, embora, claro, fosse sempre ovacionado com vitórias garantidas, independentemente de sua performance. A elite romana torcia o nariz. Para eles, um imperador nos palcos era uma vergonha. Para o povo, era o máximo, um César que se misturava ao povo, que sabia rir, cantar, viver. Os bairros mais pobres o recebiam com entusiasmo. Não faltavam moedas em seu nome, nem gritos de apoio nas ruas. Ele parecia inalcançável, e por alguns anos, de fato, foi. Durante esse período, reformas urbanas foram implementadas, os preços de alimentos baixaram por causa de incentivos aos navios mercantes e reclamações de escravizados passaram a ser ouvidas nos tribunais. Roma se modernizava enquanto Nero se apresentava, embalado por holofotes e aplausos. Mas enquanto a multidão sorria, dentro do palácio as coisas começavam a mudar. O imperador, cada vez mais encantado por sua persona artística, afastava-se da administração real. Quem tomava decisões de fato ainda eram seus conselheiros, especialmente Sêneca e Burro. Mas até mesmo esses nomes já começavam a sentir os efeitos do ego inflado do pupilo. Sêneca, o filósofo estoico, via seu aluno apaixonado pelo luxo, pelo aplauso fácil e pelas intrigas do poder. Burro, chefe da guarda, já não era mais tão ouvido como antes. Enquanto isso, Agripina observava à margem, ressentida com a perda de influência. Ela, que outrora aparecia lado a lado do filho em moedas e assembleias, agora era ignorada e, pior, ameaçada. Boatos cada vez mais fortes circulavam por Roma. Havia incesto entre mãe e filho, dizia-se. Outros afirmavam que ela tramava um golpe. O fato é que o vínculo entre Nero e Agripina estava rompido. E todos sabiam que em Roma, traição, real ou imaginada, tinha preço alto. Ainda assim, o povo mantinha Nero em alta conta. Seus cortes de cabelo ditavam moda entre os jovens. Seus festivais faziam Roma vibrar. Seus espetáculos mantinham o povo longe das intrigas palacianas. Mas o que parecia um império de luz e melodia escondia as primeiras rachaduras invisíveis. Nero não gostava de ser contestado, não aceitava limites, e estava prestes a provar que por trás da lira e dos versos havia uma espada. O artista que encantava as multidões logo mostraria seu lado mais sombrio.
Na sequência, você vai ver como o amor, a inveja e o medo transformaram Nero, e como ele passou a eliminar todos que ousassem se aproximar demais do seu trono, inclusive os da própria família. O povo ainda aplaudia. As moedas com seu rosto ainda circulavam. Mas dentro do palácio, Nero começava a se tornar o personagem central de uma tragédia sombria. A mesma sensibilidade artística que cativava as multidões dava lugar, em privado, a ciúmes obsessivos, delírios de grandeza e medo constante de traições. E tudo começou com uma decisão: eliminar a própria mãe. Agripina já não aceitava sua perda de poder. Ao ver o filho se afastar, envolver-se com mulheres que ela considerava indignas, como a ex-escrava Acte, e rejeitar sua influência, passou a ameaçar. Ela dizia que poderia restaurar Britânico ao trono, ou então expor segredos do passado de Nero, talvez até incestos, reais ou não. O ponto é, ela sabia demais. E Nero não tolerava ameaças. Os relatos da época são muitos e contraditórios, mas o mais famoso diz que ele tentou assassiná-la em um navio, projetado para afundar enquanto ela dormia. Agripina, porém, teria sobrevivido ao naufrágio e nadado até a costa. Foi então que Nero, tomado pelo desespero, enviou soldados para terminar o serviço. Segundo algumas fontes, ao ver os algozes, ela teria dito: "Golpeiem meu ventre, pois foi ali que dei à luz o imperador." É difícil separar mito de verdade, ainda mais com historiadores hostis como Suetônio e Dion Cássio. Mas o fato é que Agripina morreu em 59 d.C., e ninguém mais ousava confrontar Nero dentro de casa. Com a mãe fora do caminho, Nero se voltou para outro incômodo, seu casamento. Desde os 16 anos, ele era casado com Cláudia Otávia, filha do imperador Cláudio. Mas o casamento nunca foi de fato uma união afetiva. Nero a desprezava, e isso se agravou quando ele conheceu Popeia Sabina, uma mulher ambiciosa, inteligente e influente, com quem iniciou um caso intenso. Popeia queria mais do que ser amante, queria ser imperatriz. E Nero, encantado, queria agradá-la. Para isso, precisava se livrar de Otávia. Primeiro, tentou acusá-la de infertilidade. Depois, de adultério, um crime grave. Chegou ao ponto de mandar torturar as servas de Otávia para forçá-las a confessar uma traição que provavelmente nunca existiu. Mesmo assim, nenhuma prova surgiu. Mas prova era detalhe. Otávia foi banida para uma ilha remota, onde, segundo algumas versões, tentaram forjar seu suicídio cortando seus pulsos. Como ela sobreviveu, foi então colocada numa sala com vapor escaldante, sufocada lentamente até a morte. Outros relatos ainda mais macabros dizem que sua cabeça teria sido enviada como presente a Popeia, um símbolo cruel de amor e poder. O povo romano ficou revoltado. Otávia era querida e sua morte foi sentida, mas Nero parecia cada vez mais surdo às reações populares. Ele se casou com Popeia e não demorou a anunciar que ela estava grávida. A vida, porém, não traria paz. Durante a gravidez, Popeia e Nero tiveram uma discussão. O imperador, conhecido por seus acessos de raiva, teria chutado a barriga da esposa, que morreu pouco tempo depois. Alguns dizem que foi um acidente, outros que foi assassinato. A verdade talvez nunca seja conhecida. O que se sabe é que, devastado pela morte de Popeia, Nero mandou embalsamá-la, algo incomum em Roma, e prestou homenagens públicas, como se ela ainda estivesse viva. Mas nem isso a trouxe de volta. Sozinho, paranoico, rodeado por fantasmas, reais ou criados por sua culpa, Nero mergulhou ainda mais fundo em relações bizarras. Passou a buscar substitutos para Popeia. Foi assim que surgiram Pitágoras e, mais à frente, Esporo. Mas essa história perturbadora merece um capítulo à parte. O amor de Nero não morreu com Popeia. Ao contrário, se transformou em algo ainda mais estranho e simbólico. No próximo capítulo, você vai conhecer Esporo, o jovem escravo que foi castrado e transformado em esposa do imperador. Uma história real, documentada e profundamente perturbadora. Se essa história já te prendeu até aqui, é porque você valoriza conteúdo de qualidade.
Então aproveita este momento para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum episódio das grandes narrativas que moldaram o mundo. E se conhece alguém que vai curtir essa jornada, compartilhe esse vídeo e ajude a levar o conhecimento mais longe. Agora, vamos voltar para a nossa história. Popeia estava morta. Nero, devastado, ou, ao menos, abalado. Os aplausos já não soavam tão vibrantes, e o palácio começava a parecer grande demais para um imperador que só ouvia o eco de seus próprios delírios. Foi nesse cenário de luto, solidão e vaidade ferida que surgiu uma das histórias mais polêmicas e chocantes do seu reinado, a união com Esporo. E não foi um caso qualquer. Esporo, ou os Poros, era um jovem escravo, descrito pelas fontes antigas como de beleza delicada e feições femininas. O que mais chama a atenção, porém, é o que veio depois. Nero mandou-o castrar, fisicamente mutilado, para que sua aparência e voz permanecessem puros, quase angelicais. Mas por quê? Segundo historiadores como Suetônio e Dion Cássio, Esporo se parecia fisicamente com Popeia, e Nero, afundado em saudade ou obsessão, quis recriar a mulher que ele perdera, ou talvez que ele mesmo matara. Assim, Esporo foi vestido como imperatriz, coberto com joias, trajes femininos e levado por toda Roma em público, de mãos dadas com o imperador, como se fosse sua legítima esposa. Nero chegou a realizar uma cerimônia formal de casamento, com convidados, troca de alianças e até dote. O imperador assumiu o papel de marido, Esporo o de esposa. O episódio por si só já seria perturbador, mas ganha tons ainda mais inquietantes quando visto como um reflexo da mente de Nero. 1. O imperador que matou sua esposa. 2. A saudade que não se resolveu em luto, mas em reconstrução forçada. 3. E o uso do corpo de outro ser humano como símbolo, objeto e substituto. Alguns relatos ainda afirmam que Nero chamava Esporo pelo nome de Popeia, como se fosse de fato a mesma pessoa. Outros dizem que Esporo chorava em silêncio, obrigado a desempenhar um papel que não escolheu. A corte assistia em choque. A elite romana, silenciosa, engolia a encenação por medo. O povo, talvez confuso, talvez indiferente, pois o espetáculo da realeza sempre foi, em Roma, parte do cotidiano. Mas para os historiadores posteriores, o caso de Esporo foi mais um argumento para pintar Nero como louco, pervertido, tirano. Mesmo que muitos desses mesmos autores servissem a imperadores que precisavam destruir o legado de Nero para legitimar os seus próprios. Seria essa história um retrato fiel do delírio final de um imperador? Ou uma fábula ampliada para reforçar sua monstruosidade? O que é fato, Esporo existiu. O casamento também. E Esporo, após a morte de Nero, tirou a própria vida, humilhado, usado, destruído. Ele não era só uma vítima de um império decadente, era o reflexo vivo de um homem que não sabia mais separar arte, poder e insanidade. Mas enquanto o drama pessoal do imperador se desenrolava em palcos dourados e câmaras privadas, o império enfrentava sua própria combustão. Roma inteira, em breve, arderia em chamas. E quando Roma pegou fogo, literal e simbolicamente, Nero estava lá. Mas não com baldes d'água. Logo mais, você vai conhecer os detalhes do grande incêndio de Roma, os mitos, as verdades e por que essa tragédia selou para sempre a reputação de Nero como o imperador que dançava sobre as cinzas. Na noite de 18 de julho do ano 64 d.C., as chamas começaram a subir na região do Circus Maximus, em Roma. A cidade, feita em grande parte de madeira, estreita, abarrotada de casebres e becos mal planejados, se transformou em um forno em questão de horas. Durante 9 dias, o fogo devorou Roma. 3 dos 14 distritos da cidade foram completamente destruídos. Apenas 4 ficaram intactos, o restante foi seriamente danificado. O pânico se espalhou como o fogo, e com ele, os boatos. E o principal deles dizia: foi Nero quem mandou incendiar Roma.
Os detalhes alimentavam o escândalo, que ele queria abrir espaço para construir seu novo palácio, a Domus Aureia, que assistiu ao incêndio da sacada de seu palácio, tocando lira e declamando versos sobre a queda de Troia. Imagens poderosas demais para serem esquecidas. Mas verdadeiras? Aqui entram as contradições das fontes. O próprio Tácito, que critica Nero com frequência, afirma que o imperador não estava em Roma quando o fogo começou. Ele teria voltado às pressas para ajudar no socorro, abrindo os jardins do palácio para os desabrigados, organizando distribuição de alimentos e planejamento da reconstrução. De fato, após o incêndio, Nero apresentou um ambicioso projeto urbanístico. Ruas mais largas, edifícios com espaço entre si, regras para evitar novas tragédias. E no centro do plano, ergueu o projeto mais extravagante de sua vida, a Domus Aureia, o Palácio Dourado, uma residência colossal cercada de jardins, fontes, estátuas e salas revestidas de ouro e mármore. A elite ficou furiosa. Os senadores acusavam o imperador de usar a tragédia para satisfazer sua vaidade. E para piorar, Nero precisava de dinheiro. Aumentou os impostos, confiscou terras, vendeu cargos públicos. Se antes ele era o imperador popular, agora começava a ser visto como um déspota que colocava sua estética acima do bem comum. Mas havia um problema ainda maior. A quem culpar pelo incêndio? Foi então que Nero fez uma escolha que mudaria a história. Acusou os cristãos. Naquela época, o cristianismo ainda era uma seita obscura e mal compreendida. Seus fiéis recusavam-se a adorar os deuses romanos, evitavam festas públicas e falavam em juízo final. Aos olhos dos romanos, eram fanáticos, esquisitos e, portanto, alvos fáceis. A repressão foi brutal. Cristãos foram presos, torturados, lançados aos cães, crucificados e queimados vivos para iluminar os jardins imperiais durante festas noturnas. Entre os mortos, segundo a tradição, estaria o apóstolo Pedro. Muitos estudiosos apontam esse episódio como a primeira perseguição sistemática contra os cristãos. E por isso, para a tradição cristã, Nero se tornou uma figura quase demoníaca, o próprio anticristo. E se por um lado isso solidificava seu poder momentaneamente, por outro, sua reputação se deteriorava rapidamente. O artista que encantava o povo agora era chamado de assassino. O reformador urbano era acusado de incendiar sua própria cidade. O protetor da plebe, agora o perseguidor de inocentes. A tragédia do incêndio se tornou um divisor de águas. A partir dali, Nero já não era mais um imperador com popularidade, era um imperador em fuga emocional e política. E enquanto Roma ainda ardia em memória e reconstrução, os primeiros sussurros de conspiração já ecoavam pelos corredores do Senado e das províncias. O fogo que consumiu Roma acendeu outra chama, a da rebelião. Na sequência, você vai ver como traições, conspirações e vinganças se acumularam, e como Nero começou a perder tudo o que havia construído, peça por peça. O incêndio de Roma deixou cicatrizes físicas e morais na cidade, e em Nero. Aquele que um dia foi visto como o imperador do povo, o artista iluminado, agora era associado à morte, loucura e perseguição religiosa. E quando a confiança desaparece, o poder começa a ruir. A elite romana, humilhada pelas decisões extravagantes do imperador, encontrou no caos uma oportunidade. E aos poucos, as conspirações começaram a brotar no coração do império. A mais conhecida delas foi a chamada Conspiração de Pisão, organizada por Caio Calpurnio Pisão, senador influente, carismático e com apoio entre as classes altas. A ideia era simples: matar Nero e restaurar a dignidade de Roma. O plano envolvia poetas, filósofos, soldados, escravos e membros da corte, uma rede secreta que cruzava todos os estratos sociais. Mas como toda grande conspiração, ela vazou. Um dos envolvidos, tomado pelo medo, denunciou os planos. Nero reagiu como se estivesse numa tragédia grega.
Mandou executar sumariamente dezenas de suspeitos, entre eles nomes importantes como o poeta Marco Aneu Lucano, que era seu amigo, e também o filósofo Sêneca, seu antigo mentor, que optou pelo suicídio forçado. Sêneca, símbolo do estoicismo, morreu de forma ritualística, abrindo os pulsos em uma banheira diante da família. Sua morte foi um golpe moral na imagem de Nero. O mestre morria pelas mãos do pupilo. Mas o sangue não parou de correr. Nero mandou perseguir todos que tivessem qualquer ligação com Pisão. Torturas, confissões forçadas e execuções públicas viraram rotina no Palatino. Quanto mais matava, mais isolado se tornava. Sem Sêneca, sem Burrus, que havia morrido pouco antes, sem Agripina, sem Popeia, Nero estava cercado por bajuladores e puxa-sacos, mas sem conselheiros verdadeiros. Ele já não confiava em ninguém, e ninguém confiava nele. Enquanto isso, as províncias romanas ardiam em descontentamento. Na longínqua Britânia, uma tempestade se formava. Após a morte de um rei aliado de Roma, a viúva, uma mulher de presença feroz e nome inesquecível, Boadiceia, rainha dos Icenos, liderou uma das revoltas mais sangrentas contra o domínio romano. Após ser publicamente açoitada e ver suas filhas violentadas por soldados, Boadiceia uniu tribos britânicas em um levante brutal. Cidades romanas foram destruídas, milhares foram mortos e a própria Londinium, a atual Londres, foi incendiada até virar cinzas. A resposta romana foi violenta. O governador Caio Suetônio Paulino esmagou a revolta com disciplina militar implacável. Boadiceia, derrotada, teria se suicidado para não ser capturada. O impacto foi tão profundo que Nero, de Roma, cogitou abandonar a Britânia. Mas, ao final, nomeou um governador mais conciliador para apaziguar os ânimos, uma decisão que mostrava um império cada vez mais na defensiva. A rebelião de Boadiceia foi apenas um entre tantos sinais. O império de Nero começava a desmoronar pelas bordas. Outra revolta aconteceu na Gália. Caio Júlio Víndice, governador revoltado com os impostos abusivos, iniciou uma rebelião aberta. Ele recebeu apoio de tropas, senadores e até da guarda pretoriana, que teoricamente deveria proteger o imperador. O caos se espalhava. Nero, longe de ser um estrategista militar, tentou conter a crise por meio de enviados, como Lúcio Vergínio Rufo, governador da Germânia Superior. Rufo venceu a rebelião de Víndice, que cometeu suicídio. Mas recusou-se a proclamar Nero como herói. Pior, recusou também o título de imperador, mesmo sendo incentivado por suas tropas. O império já não obedecia ao trono. O trono agora era uma cadeira vazia, cercada de lâminas afiadas. E então surgiu um novo nome, Sérvio Sulpício Galba, governador da Espanha. Galba, um homem austero e respeitado, foi proclamado imperador pelas legiões locais. A revolta se espalhou rapidamente. Até mesmo a guarda pretoriana, que vivia em Roma, passou a apoiar Galba, seduzida pela promessa de recompensas. O Senado, hesitante no início, declarou Nero inimigo público. Sozinho em seu palácio, Nero acordou certa madrugada e não encontrou nenhum guarda à sua porta. Nenhum oficial, nenhum servo. Roma, silenciosamente, havia-o abandonado. Era o fim, mas Nero não estava pronto para aceitá-lo. Tentou fugir, quis alcançar o porto de Óstia e buscar refúgio no Oriente, onde ainda tinha aliados. Mas ninguém o ajudou. Acabou escondido numa vila nos arredores de Roma, com apenas 4 homens fiéis. Pediu que cavassem uma cova, tentou escrever suas últimas palavras, mas não teve coragem de tirar a própria vida. Quando os soldados romanos finalmente chegaram, foi um dos seus poucos servos quem enfiou a espada no corpo do imperador. Nero morreu ali, aos 30 anos, no dia 9 de junho do ano 68. Dizem que suas últimas palavras foram: "Qual artista morre comigo?" Com sua morte, terminava a dinastia Júlio-Claudiana e começava uma das fases mais instáveis do império.
o ano dos 4 imperadores, marcado por guerras civis e disputas violentas de poder. Mas Nero, mesmo morto, continuaria a viver nas ruas, nos mitos e nos pesadelos de Roma. O corpo de Nero mal esfriou e Roma já tentava apagar sua memória. Mas será que todos estavam prontos para deixá-lo ir? No próximo capítulo, você vai ver como a morte de Nero dividiu o império e como muitos ainda acreditavam que ele voltaria. Roma não chorou por Nero, pelo menos não oficialmente. Logo após a confirmação de sua morte, o Senado celebrou. Estátuas foram removidas, retratos destruídos, seu nome riscado de documentos públicos. Era o fim da dinastia Júlio-Claudiana e o início de uma nova era, ou assim esperavam. Mas nem todos aplaudiram. Nas províncias, entre soldados das legiões do Oriente, entre os escravizados libertos, os trabalhadores urbanos e até entre artistas, havia luto. Para muitos, Nero não era um monstro que os senadores pintavam. Era o imperador que deu pão, jogos, música, voz ao povo. Alguns acreditavam que ele ainda estava vivo. Relatos de impostores surgiram por toda parte. Homens se diziam Nero, surgiam em cidades distantes com barba raspada, tocando lira, falando com sotaque romano. Em certos lugares, eram acolhidos como salvadores. Esse fenômeno foi tão marcante que historiadores chamaram de os Neros falsos, e isso durou décadas. Em algumas regiões do Oriente, chegaram a cunhar moedas com a inscrição Nero redivivus, Nero ressuscitado. A mitologia ao redor de sua figura crescia enquanto Roma mergulhava no caos. Com sua morte, Galba assumiu o trono, mas o novo imperador, rígido e impopular, mal durou 7 meses. Foi assassinado por tropas insatisfeitas. Em seu lugar, surgiram Otão, Vitélio e, por fim, Vespasiano, cada um tentando consolidar o poder em meio ao colapso político do chamado Ano dos 4 Imperadores. Curiosamente, Otão chegou a se promover como sucessor espiritual de Nero. De aparência semelhante, usava o corte de cabelo típico do falecido imperador e buscava apoio entre os que ainda o admiravam. Já Vitélio foi além. Realizou um funeral simbólico para Nero, com músicas compostas por ele e discursos de saudade. Sim, um imperador assassinado e declarado inimigo público era agora homenageado por seus sucessores. Por quê? Porque Nero era, para muitos, a representação da grandeza perdida de Roma. Um artista no trono, sim, mas também alguém que falava diretamente com o povo. Alguém que, apesar de seus crimes, foi amado fora dos muros do Senado. Enquanto isso, as obras que ele construiu, como o imenso Palácio Dourado, os mercados populares e os teatros, foram abandonadas, desmontadas ou destruídas. O objetivo era apagar sua memória física, da mesma forma que tentavam apagar sua presença simbólica. Mas, como toda figura poderosa, quanto mais tentavam destruí-lo, mais Nero crescia como lenda. A literatura cristã passou a retratá-lo como o anticristo, o perseguidor do apóstolo Pedro e símbolo da perversão romana. Alguns textos bíblicos, como o livro do Apocalipse, teriam sido escritos sob essa atmosfera de medo e ódio. Outros, no entanto, falavam de Nero com saudade. Nas ruas de Roma, histórias continuavam sendo contadas, de que ele voltaria para punir os traidores, de que não morreu de fato, mas partiu para o Oriente, onde reuniria forças e retornaria glorioso. Essas lendas persistiram por anos. O império seguia seu curso, mas o nome de Nero nunca mais deixou de habitar os corredores do poder. Era lembrado nos discursos, citado em conspirações, temido em profecias. E para alguns, saudado como o último imperador que ousou viver como queria. Talvez por isso, sua morte nunca tenha sido o fim, mas apenas o início de um novo capítulo, não mais político, mas simbólico. Porque Nero, no fundo, nunca foi só um imperador. Foi um espelho de Roma, artística, cruel, brilhante, decadente. E na morte, como na vida, ele dividiu o mundo entre aqueles que o odiavam e aqueles que jamais o esqueceriam. Mas, afinal, quem foi Nero de verdade?
Um louco megalomaníaco? Um gênio incompreendido? Um mártir político? A seguir, vamos fazer uma análise profunda sobre seu legado e entender por que ele ainda é tão debatido 2 milênios depois. 2000 anos depois, o nome Nero ainda carrega o peso de um monstro. Um imperador degenerado que matou a mãe, matou as esposas, castrou um menino, perseguiu cristãos, incendiou Roma e tocou lira enquanto via tudo queimar. Mas, e se parte disso não for exatamente verdade? É impossível defender os atos mais brutais de Nero. A morte de Agripina, de Otávia, a repressão aos cristãos e a megalomania de sua arquitetura mostram sim um governo autoritário, violento e personalista. Mas também é impossível negar que boa parte da imagem que temos dele foi moldada por seus inimigos políticos, especialmente após sua morte. As principais fontes que nos contam a história de Nero são Suetônio, Tácito e Dion Cássio, todos senadores, aristocratas, membros da elite romana. Elite esta que odiava Nero, não apenas por seus atos, mas porque ele rompeu com o modelo de imperador idealizado por ela. Nero gostava do povo, da arte, do espetáculo. Não fazia questão de manter as aparências de nobreza e dignidade que os senadores esperavam. Para muitos deles, isso era imperdoável. É por isso que, nas narrativas desses autores, Nero aparece sempre como caricato, histérico, sádico ou fraco. Mas, até entre eles, há contradições. Tácito, por exemplo, relata com clareza que Nero não estava em Roma no início do incêndio e que ajudou nos esforços de reconstrução. Dion Cássio já sugere que ele observava o fogo em êxtase. E Suetônia, sempre pronto a saborear o escândalo, nos entrega a imagem do imperador que toca a lira enquanto o mundo arde. Qual é a verdade? Provavelmente, nenhuma das versões é completa. Como em toda figura histórica polarizadora, a realidade de Nero está entre os extremos. Por isso, alguns historiadores contemporâneos revisitaram seu legado. Analisando documentos administrativos, moedas, obras urbanas e o contexto da época, há quem diga que Nero foi, sim, um governante com iniciativas populares. Investiu em infraestrutura, baixou impostos, protegeu escravizados contra abusos e deu protagonismo a expressões artísticas como nenhum imperador antes dele. Seu pecado talvez tenha sido ser diferente demais num império que valorizava tradição e hierarquia acima de tudo. Além disso, a perseguição aos cristãos, embora trágica, não era incomum na Roma pagã. E vários imperadores depois dele fariam o mesmo, alguns até pior. O que talvez explique o peso sobre seus ombros seja o valor simbólico que sua figura adquiriu. Nero representava o caos, a inversão da ordem, o colapso moral, o artista no trono. Era tudo aquilo que a elite temia. E, como tal, foi usado como exemplo do que nunca mais deveria acontecer. Ao longo da história, ele se tornou personagem de peças, romances, filmes e discursos religiosos. Na tradição cristã, virou o anticristo. Na cultura popular, virou o modelo do governante tirano e excêntrico. E em certos círculos da história moderna, até um símbolo maldito de resistência à aristocracia romana. Mas afinal, quem foi Nero? Um jovem moldado por uma mãe ambiciosa, que cresceu num ambiente de traições, mortes e conspirações. Um artista sensível, deslocado no mundo brutal da política imperial. Um homem que confundiu poder com performance. Um imperador que brilhou e depois queimou tudo ao redor, talvez inclusive a si mesmo. Como todo personagem histórico, Nero é um espelho. Cada época escolhe o que deseja ver nele. E talvez seja por isso que ainda falamos tanto dele. Porque Nero, no fim, não morreu naquela vila abandonada. Ele vive na dúvida, na lenda e na forma como lembramos o que queremos esquecer. Se você gostou dessa viagem pela história, mostre seu apoio. Curta, se inscreva e ative as notificações. Isso ajuda o canal a crescer e garante que você receba os próximos vídeos épicos diretamente no seu feed. E claro, compartilhe com seus amigos que também são apaixonados por história. Até a próxima!